Capítulo 28. Na quarta-feira à noite, Ainsley me mandou mensagens pelo computador. Está aí? Enviei um rápido sim. Eu mal havia falado com ela desde o meu fracasso na festa, mergulhada demais em minha própria cabeça, para agradecer a enxurrada de mensagens cada vez mais incríveis que ela me enviara nos dias que se seguiram. Desde aquela noite, eu sentia coceira e desconforto na pele. Eu queria tirar as camadas, mas não sabia como nem por onde começar. A sensação tinha permanecido no início da semana. Eu não conseguia me lembrar do que tinha sido ensinado na aula. Keira tinha me perguntado sobre a festa na segunda, e eu mentira, dizendo que eu tivera um imprevisto. Sabia que Ryder estava preocupado. Passamos algumas horas juntos depois da aula na quarta-feira, e senti como se tivesse recuado vários passos. Eu estava hiperconsciente de tudo o que eu fazia e dizia, o que significava que eu disse e fiz muito pouco enquanto caminhamos até o porto. Ryder me observava como se tivesse medo de que eu fosse quebrar a qualquer momento, o que provavelmente era o que ele esperava. Ele só segurou minha mão e me beijou na bochecha quando foi embora para trabalhar na oficina. Fiquei no meu quarto desde que cheguei em casa, esculpindo uma nova barra de sabão. Eu não podia tocar na borboleta. Ela estava sobre a mesa, meio transformada. Nada que eu criava com as novas barras parecia dar certo. Eu não conseguia acertar as pétalas da rosa. Tinha quebrado acidentalmente a orelha do coelho em que estava trabalhando, e o gato parecia saído de um filme de Tim Burton. Mas não de um jeito interessante, eu não estava focada. Não conseguia me concentrar. Talvez Ainsley pudesse me distrair. Uma nova mensagem surgiu: posso te ligar? Sei que você odeia falar ao telefone, mas quero ligar. Eu me endireitei, franzindo a testa. Ainsley querer me ligar significava que estava acontecendo alguma coisa. Algo mais do que eu simplesmente não estar no clima para trocar mensagens a semana inteira. Claro, digitei, e meu telefone tocou poucos segundos depois. Sei que você não é fã de telefones, mas eu preciso conversar com alguém, confessou ela, a voz quase um sussurro. É você a minha melhor amiga, e sua voz falhou, e senti um aperto no peito. Eu realmente estou enlouquecendo. É Tad? Perguntei, tirando meu laptop do colo e o apoiando no travesseiro. A risada dela foi cortante. Não. Eu queria que fosse sobre ele. Cruzei os braços. O que está acontecendo? A respiração profunda de Ainsley se fez ouvir pelo telefone. Você se lembra de que tive que ir a um oftalmologista especialista em retina? Por causa do que o médico viu quando fui à consulta para fazer óculos novos? Sim, eu me lembro, bem, fui ao especialista esta tarde, e eu não entendo. Eu realmente achei que ele fosse dizer algo como você tem a visão ruim, ou você tem uma mancha no olho. Sabia que é possível ter manchas nos olhos? É possível, eu não sabia disso. Mordi o lábio inferior o que o especialista disse. Então, verificaram a pressão nos meus olhos. Estava um pouco mais alta que o normal, mas nada demais. Em seguida, fizeram exames de imagens, sabe, quando você tem que olhar para o X na tela. E então fizeram outra série de testes, que eram os raios-X, eu acho. Puseram contraste de iodo em mim e então piscaram todas aquelas luzes nos meus olhos enquanto tiravam fotos. Foi muito estranho e mudou a minha visão para o vermelho e depois para azul por alguns segundos. Ela respirou fundo. Então o especialista finalmente entrou e examinou meus olhos. Ainsley pigarreou antes de continuar. Ele se sentou em seu banquinho, tirou da cabeça aquela geringonça que me fez lembrar de algo que os mineiros usariam, e disse que tinha certeza de que eu tinha uma coisa chamada retinite pigment, sei lá o quê, mas ele precisava marcar um exame de campo visual para ter certeza. Ele também disse que havia um inchaço nos meus olhos. E eu fiquei tipo, ok, então o que temos que fazer? Ok. Apertei o telefone. Ele disse que, para o inchaço, ia prescrever colírio. Algum tipo de esteroide. Ele fez parecer que o inchaço era bastante grave. Uma coisa chamada edema macular, ou algo assim, e que, se as veias ou alguma coisa se rompessem, seria muito ruim. Oh, meu Deus, mas o colírio vai ajudar com isso? Sim, a voz de Ainsley parecia tensa. Eu perguntei como ele ia tratar a coisa da retina, e ele disse que não havia nada que pudesse fazer quanto a isso. Não tem cura.
E eu fiquei tipo, ok, não é nada sério, porque minha visão nunca foi perfeita, mas ele estava me olhando como se sentisse pena de mim, e eu não entendia. Tive um pressentimento muito ruim sobre isso. Foi quando ele me disse que eu ria, que eu provavelmente ficaria cega, ou quase completamente cega. A Ainsley engoli em seco, chocada. Eles nem sabem quando isso vai acontecer, mas vai acontecer. Eles têm que fazer mais exames, mas ele começou a me dizer que eu poderia ou perder a visão lateral ou a visão periférica, e ela se interrompeu e respirou fundo. Ok. Eu não vou surtar. Não, não há problema em surtar por causa de algo assim, eu a tranquilizei. Aquela era oficialmente uma situação para surtar. Eles têm certeza de que é isso mesmo? Acho que sim, mal, eu realmente acho que sim. Até a assistente olhava para mim como se quisesse me abraçar, e eu apenas fiquei sentada ali sem nenhuma reação. Então vim para casa e a ficha ainda não caiu. Tipo, eu vou acordar amanhã e estarei cega. Ou tem algumas semanas, alguns anos. Eu nem sei o que pensar. Algumas horas. Eu pressionei a mão no peito, Ainsley. Eu sinto muito. Não sei o que dizer. É pela primeira vez, não era porque eu estivesse travada, mas porque, sinceramente, não sabia o que dizer. Isso era algo importante. Era uma mudança de vida, eu espero. Espero que eles estejam errados, eu também, murmurou ela. Há uma chance, sabe? Eles têm que fazer um teste de campo e falaram de algum tipo de exame genético para confirmar, mas ninguém na minha família é cego. Eu não sei, tem alguma coisa que eu possa fazer? Encontrar novos globos oculares para mim. Ela riu, e por um momento pareceu normal. Quando nos despedimos, meia hora depois, eu ainda estava sofrendo com a notícia. Deixei meu telefone cair na cama ao meu lado e olhei para o computador. Fechando o laptop, eu o empurrei para fora do travesseiro e para longe de mim. Ele deslizou para o meio da cama, parando quando encostou em minha mochila. Ai, meu Deus! Sussurrei, fechando os olhos com força por um momento, jogando as pernas para fora da cama. Fiquei de pé e me dirigi à porta, mas parei. Eu nem sabia onde estava indo. A Ainsley ficaria cega. Como isso era possível? Como você acorda uma manhã pensando que está tudo bem, que será um dia como outro qualquer, e depois lhe dizem algo desse tipo? Eu não sabia o que pensar. Sentando-me na beira da cama, lentamente balancei a cabeça. Eu não tinha ideia do que a Ainsley devia estar passando, o que ela devia estar pensando. Acredita-se que a visão, não importa quão ruim, seja algo garantido. Ninguém nunca considera a possibilidade de não tê-la, de não saber de fato o que é a cor vermelha, ou como o céu muda ao anoitecer. Se eu fosse a Ainsley, estaria em pânico. Eu estaria enrolada em posição fetal em algum lugar, me balançando. Eu provavelmente nunca saberia o que fazer, porque eu não ia perder a visão. Pelo menos, não até onde sabia. Minhas mãos caíram sobre os joelhos, e eu congelei. Provavelmente nunca levaria um tiro nas costas e perderia a capacidade de andar. Eu provavelmente, espero que não, nunca mais sentiria o que é ir para a cama com fome à noite, o estômago tão vazio a ponto de doer. Eu não precisava mais me preocupar que todos tivessem baixas expectativas em relação a mim. Eu tinha Caro e Rosa que se importavam profundamente comigo. Eu tinha grandes amigos, um dos quais estava passando por algo sério, algo que mudaria toda a sua vida. Eu tinha Ryder. Eu tinha todas essas coisas por causa da segunda chance que havia recebido. Pensei em todas as pessoas que nunca teriam o privilégio de uma segunda chance de nada. Eu tinha sorte. Minha vida havia sido difícil. Mas o passado, ele era parte de mim, mas não me definia. Eu tinha um futuro, possivelmente um futuro bonito, no qual não seria uma vítima, e ainda assim, quando me perdi em minha mente ou deixava que o Senhor Henry fizera moldar minhas decisões, eu não estava abraçando esse futuro, eu não estava reconhecendo tudo o que tinha. Isso tinha que mudar. Eu pensei que, ao perceber exatamente isso, ao me tornar consciente disso, eu estava mudando.